Copa do Mundo começou e vimos em ação uma das piores equipes que já receberam o Mundial, um dos piores anfitriões, se não o pior. A seleção do Catar, muito frágil, foi facilmente batida pelo Equador, 2-0, foi até barato. Acompanhamos o jogo no Al Bayt Stadium, o mais distante aqui da região central de Doha, de onde gravamos esse vídeo, aqui no hotel onde estamos hospedados. Detalhe, né? Esse estádio fica perto de 40 quilômetros da área mais central da capital Qatari e recebeu esse jogo de abertura com algumas peculiaridades, algumas coisas curiosas que a gente vai falar durante esse nosso comentário aqui, nesse primeiro vídeo aqui para o youtube.com/MauroCesar, direto aqui de Doha. E com o Volt, né? A Volt está com a gente nessa cobertura de Copa do Mundo aqui no Catar. Então você vai acompanhar informações, comentários, análises durante todo esse Mundial aqui no youtube.com/MauroCesar com apoio da Volt. Muito bem, então o que foi o jogo, né? Um jogo muito fácil para a equipe do Equador. Acho até que poderia ter forçado um pouco mais para chegar a um placar mais elástico. Quem sabe uns 3-0, 4-0 para poder ter saldo de gols, né? É muito provável que a Holanda lidere essa chave e que o Senegal dispute a segunda posição com a seleção sul-americana. E aí um saldo de gols poderia ser muito importante para o time do Equador. Mas ficou apenas no 2-0, o gol anulado, o VAR com certa polêmica já na abertura da Copa. E o Catar, que em 2019 ganhou a Copa da Ásia, inclusive esse torneio foi disputado nos Emirados Árabes, que é um país aqui próximo, vizinho, né? Mas que à época não mantinha relações com o Catar. O Catar teve um período recente, né? Passou por um período recente em que 6 nações aqui da região romperam relações diplomáticas com o governo de Doha, capitaneados pela Arábia Saudita e com a participação dos Emirados Árabes Unidos. Inclusive houve até hostilidade de torcedores do país que recebeu aquela competição com relação à seleção do Catar. Mas o Catar foi campeão e então deu ali uma esperança de que pudesse chegar à Copa do Mundo, cerca de 3 anos depois, com um time bem competitivo para poder fazer um bom papel. Não é o que acontece, o time é bem fraco. O Equador venceu facilmente, é possível que seja o pior dos anfitriões na história do futebol em Copas do Mundo. Lembrando que aconteceu na África do Sul a primeira eliminação de um anfitrião na fase de grupos. Isso deve se repetir nesse ano aqui no Catar. Mas o que também me chamou a atenção foi, primeiro, a quantidade de pessoas que foram até o local, a região do estádio, sem ingresso e voltaram para casa antes de começar o jogo. Então tinha muita gente circulando ao redor do estádio, tomando o rumo de casa, momentos antes da bola rolar. Um movimento diferente, assim, curioso. O outro detalhe que me chamou a atenção foi o comportamento dos torcedores. Havia uma torcida organizada, uma espécie de organizada do Catar atrás dos gols. A gente não sabe até que ponto aquele movimento tem espontaneidade ou não. Do outro lado, uma concentração grande de torcedores do Equador. Mas ainda no primeiro tempo, lá pelos 35, 40 minutos, já tinha gente saindo e indo embora. Indo embora. Não é que saiu para ir ao banheiro, comprar uma bebida, uma comida, algo para comer. Não, não. Indo embora mesmo. Indo embora do estádio. E no decorrer do segundo tempo já foi possível perceber vários lugares que estavam ocupados, vazios a essa altura. O pessoal tinha ido embora. Lá pelos 35 minutos de jogo na etapa final, olha, mais ou menos metade do estádio já tinha ido embora. Então uma relação diferente até com o futebol, com a seleção local, enfim, vejamos como isso vai ser processado nos outros jogos da seleção do Catar contra Holanda e Senegal. É provável que perca também essas 2 partidas, pelo que vimos hoje. E a tendência é o Catar ser eliminado precocemente da Copa do Mundo. Copa do Mundo que tem perdido aí vários jogadores importantes, né, com lesões, o último deles entre as estrelas que não disputarão o Mundial, Karim Benzema, eleito o melhor jogador do mundo na temporada passada. Isso em tese pode tornar as coisas um pouco mais fáceis para o Brasil. Mas eu acho que tanto o Brasil quanto a Argentina precisam ser realmente testados contra adversários de maior peso, porque vem há muito tempo enfrentando basicamente equipes sul-americanas. Então eles não são testados, a gente não sabe qual é a régua, qual o tamanho do futebol de brasileiros e argentinos nesse momento. A Argentina não perde há 35 jogos, desde 2019, quando foi derrotado pelo Brasil em Copa América, no território brasileiro, inclusive a competição. Mas basicamente joga contra os times da América do Sul, salvo uma partida ou outra, teve com a Itália, né, e tal, quando venceu aquele confronto do campeão sul-americano com o campeão europeu,
que não está na Copa, né? A Itália ganhou a Eurocopa, mas não se qualificou para o Mundial aqui do Catar. Então, algo estranho, de certa forma, o que acontece no futebol atual com esse pouco intercâmbio entre sul-americanos e europeus e até países de outras regiões, de outros continentes, também porque as datas FIFA, né, são ocupadas quase que em sua totalidade pelos jogos das eliminatórias da América do Sul, com 10 seleções jogando em pontos corridos, né? Então são 18 partidas, 18 rodadas, ida e volta, é muito jogo para você selecionar até mais da metade, ou a metade classificados, aliás, na próxima Copa do Mundo, até 7 seleções sul-americanas devem ir à Copa, com aumento de participantes do Mundial do México, Canadá e Estados Unidos em 2026, ou seja, vão jogar todos esses jogos para 3 serem eliminados e 7 conseguirem a classificação, algo próximo disso deve acontecer. E aí Brasil e Argentina, mesmo quando erram, quando tem momentos ruins, acabam se qualificando e não são devidamente testados. A Argentina vai jogar terça-feira contra a Arábia Saudita. Não será o grande teste. Outra escola, mas é um time que não faz parte daquele grupo dos que mais podem desafiar as melhores equipes do Mundial. Já o Brasil não. O Brasil vai jogar contra a Sérvia. A Sérvia tem um bom time. Milinkovic-Savic, Tadic, Kostic, Mitrovic, Vlahovic, atacantes de qualidade, meio-campistas de qualidade e com experiência. Um jogador que atua ali pela ala, pela ponta esquerda, que é excelente nas bolas cruzadas na área. E aí você tem 2 finalizadores bons no jogo aéreo, um da Juventus, outro do Fulham, jogando em ligas importantes. Então é um time bom, é um bom time. Tem outros bons jogadores, eu citei aqui alguns dos jogadores sérvios que, se o time da ex-república da Iugoslávia, né? Ali, os países que formavam a antiga Iugoslávia, todo mundo ali joga bola, não tem bobo ali, todos têm noção. A Croácia é vice-campeã do mundo. Então os caras têm noção, sempre tem jogadores de boa técnica, mas nem sempre o time chega na Copa do Mundo em paz, concentrado, tanto que a própria Sérvia já foi goleada de 6 na Copa de 2006 pela seleção da Argentina, primeira Copa que o Messi participou. Então vejamos também como vai se comportar o adversário do Brasil, mas em tese é um adversário que deve impor um certo respeito e que pode dificultar as coisas para a seleção brasileira, pode dar trabalho para o time comandado pelo Tite, né, que não vai pegar a moleza que o Equador pegou, que foi a seleção do Catar, muito frágil nessa abertura aí de Copa do Mundo. Bem, você vai acompanhar a nossa cobertura aqui da Copa do Mundo, estamos aqui com apoio da Volt e fazendo aqui todos os comentários, falando bastante sobre o Mundial aqui do Catar, trazendo as informações, com vídeos curtos também, aqui no youtube.com/MauroCésar. Faremos lives também no decorrer dessa Copa do Mundo, mantendo esse contato com vocês aqui, direto do país que cedia a Copa do Mundo de 2022. E é isso, e saudações.